ainda hoje? Não, nós vamos apresentar o projeto, obviamente não apresentaremos no plenário hoje, né? Nós vamos ter o tempo de discussão necessário, vamos fazer o esforço o máximo possível para que seja antes do recesso, mas eventualmente, se necessário for passar para agosto, também não tem problema nenhum, se for necessário para a maturação. Mas eu espero muito que haja um sentimento geral de uniformidade dentro de uma linha, de que é um projeto estruturante que ataca o eixo do problema da dívida dos estados com a União e que a gente precisa votar. Então eu espero muito essa colaboração dos colegas senadores de todos os estados, porque no final das contas, mesmo os estados não endividados têm que ter a compreensão de que em algum momento podem ter uma dívida com o estado e a redução do indexador de dívida é altamente proveitoso para todos os estados da federação, além do sentimento de solidariedade, do federalismo de cooperação que temos no Brasil, em que os estados cooperam entre si. Então eu acredito muito na evolução desse projeto, inclusive com o aceite do Ministério da Fazenda. Presidente, existe algum cálculo já de qual é o volume de dinheiro do qual a União estaria abrindo mão ao abrir mão desses 4%, que se transformará então em investimento? Esse cálculo é relativamente simples, né? Há um estoque de dívida de mais de 700 bilhões, entre 700 e 800 bilhões de reais, sobretudo dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Os 4 primeiros, inclusive os maiores estados da federação, são os mais endividados. Então há um estoque de pouco mais de 7 bilhões de reais. Nesse estoque se aplica o IPCA, que é a correção, e se aplica juros de 4%. Então, se desses 4% houver a amortização, o abatimento de parte deles em função da entrega de ativos à vista pelos estados à União como forma de pagamento. E aí é de se reconhecer o grande sacrifício que cada estado faz de entregar suas riquezas, os seus ativos para pagar a sua dívida. É uma demonstração de responsabilidade fiscal e de responsabilidade com o pagamento da dívida. Então, se há um abatimento de parte dos juros e se 1 ou 2%, a depender da situação desses juros, podem ser revertidos para o investimento no Estado, aí cada Estado vai ter sua realidade. Eu te dou o exemplo de Minas Gerais, tem 160 bi de dívida. 1% do juro dessa dívida é 1 bilhão e 600 milhões. Que se for revertido em investimento no Estado, a União está abrindo mão de receber esses juros e esse recurso será investido no Estado. Mas é muito importante ter a compreensão também de que esse investimento no Estado como Minas Gerais, como no Estado como São Paulo, Rio Grande do Sul, nos estados de Bahia, Alagoas, são estados que têm dívidas, esses investimentos acabam se refletindo em prol da União também, porque é investimento em estrada, que facilita a logística, investimento em presídio, que melhora a segurança pública e, naturalmente, o ambiente de desenvolvimento daquele estado e do Brasil. Então, não é dinheiro perdido, a União não está abrindo mão de receber e isso indo para as calendas. Não, aquilo está sendo aplicado no Brasil, em estados populosos, inclusive, de valores expressivos. Então, isso varia, depende da dívida, é 1% de necessidade de investimento, no caso de Minas, 1 bilhão e 600. Se for 2%, 3 bilhões e 200. Para o fundo de equalização, há uma estimativa, se é um universo de 700 bilhões de estoque, o 1% desse estoque destinado a esse fundo de equalização, do qual farão jus todos os estados do Distrito Federal, isso é algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais aplicados nesse fundo e distribuídos para os estados da federação nos critérios estabelecidos aqui nesse projeto. Seriam cerca de quantos por cento, quantos bilhões por mês que a União estaria não recebendo? Pode fazer, fica mais fácil por mês, né? Vamos fazer por ano, né? Então, se são 700 bilhões de estoque, se a União deixa de receber 4%, isso dá, me ajuda na matemática aí, 28 bi, não é? 28 bi ao ano. Só que, na verdade, a União não está recebendo. Essa é a questão, né? A União finge que recebe, o Estado finge que paga e a dívida vai aumentando. Então, nós estamos dando uma forma de equalização, porque a relação de União com Estados, ela não pode ser uma relação de cunho financista. Não é uma cobrança de juro porque tem que remunerar o capital, nada disso não. É uma relação federativa. Nós estamos, ao invés de falar de juros para a União, nós estamos falando de investimento para os estados.